Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras e sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas, e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que tenha riquezas, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Santo Pai. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Nessa passagem aqui, irmãos, a gente tem a carta endereçada à igreja de Laodiceia, né? São 7 cartas para 7 igrejas, e essas 7 igrejas representam a plenitude das igrejas na terra. Então, quando a gente lê essas cartas, a gente consegue enxergar todas as igrejas ali, né? Tanto as qualidades como os erros também, né, irmãos? E essa igreja, e essa carta endereçada à igreja de Laodiceia, né, vai demonstrar, irmãos, que a igreja de Laodiceia tinha uma cegueira espiritual, né? Eles não conseguiam enxergar, irmãos, a realidade que estava na frente deles. Eles achavam que estava tudo bem, eles achavam, irmãos, que as coisas espirituais estavam indo muito bem, eles achavam, irmãos, que não possuíam problema nenhum, e se eles continuassem caminhando daquele jeito até o fim, tudo daria certo, né, irmão? Mas Jesus vai dizer para ele que não está nada bem. Jesus vai dizer para eles: vocês acham que não falta nada, sabe? Mas falta tudo para vocês. Santo Senhor. Né, irmãos? E esse tudo que faltava era Jesus. Glória a Deus. Né, irmãos? Faltava Jesus. Glória a Deus. Sabe, quando nós temos uma igreja bonita, quando nós temos bancos confortáveis, quando nós temos ar-condicionado, a orquestra mais bonita do mundo, a liturgia mais maravilhosa do mundo, e falta Jesus, falta tudo. Glória a Deus. Faltou tudo, irmãos, né? E quando, irmãos, não se tem um templo bonito para congregar, quando não se tem bancos confortáveis, quando não se tem ar-condicionado, quando não se tem uma liturgia maravilhosa, uma orquestra gigantesca, mas tem Jesus, nós temos tudo, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Né? Então, irmãos, o que faltava para essa igreja, irmãos? Ela havia deixado Jesus Cristo do lado de fora. Santo Senhor. Né, irmãos? E é claro que muitas igrejas, irmãos, muitas igrejas nunca vão dizer que está faltando Jesus, né? Eles achavam aqui que não estava faltando nada, que estava tudo bem. Então, como saber, irmãos, se falta Jesus? Como saber, irmãos, se estamos longe de Jesus Cristo? Como saber, irmãos, se os cultos não se tornaram apenas religiosidade? Como saber? Né, irmãos? E a resposta é quando nós vemos crentes congregando há 10, 20, 30 anos e eles são analfabetos em Bíblia. Sabe, irmãos, os crentes hoje eles têm uma característica, irmãos, eles não conhecem nada de Bíblia.
Eles nunca ouviram falar sobre as doutrinas da graça. Eles não sabem o que é evangelho. Eles não fazem a menor ideia do que é eleição, predestinação. Os crentes são, hoje em dia, a característica dos crentes é que eles são analfabetos em Bíblia. Glória a Deus. Né, irmãos? E se eles estão longe da palavra de Deus, eles estão longe de Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, é aquela que nos revela Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, se os crentes estão congregando há 10, 20, 30 anos e não estão sendo analfabetos de Bíblia, irmãos, é porque eles estão se alimentando com outra coisa fora a palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Porque se eles estivessem se alimentando com a palavra de Deus, irmãos, eles conheceriam a palavra de Deus. Então, irmãos, não conhecer a palavra de Deus significa não conhecer a Jesus Cristo. Glória a Deus. Significa estar longe de Jesus Cristo. Significa, irmãos, deixar Jesus Cristo do lado de fora e fazermos o nosso culto aqui para nós. Glória a Deus. E é exatamente isso que as igrejas têm feito hoje em dia. Deixa Jesus Cristo lá do lado de fora e vamos fazer o culto aqui para nós. É a nossa dificuldade, é a nossa prova, é a nossa luta, é o meu problema, sabe? É aquilo que eu preciso resolver. A revelação da palavra não é mais Deus sendo revelado. A revelação da palavra, irmãos, é a minha vida, é o meu problema. É o culto centrado no homem, não mais o culto centrado em Deus. Glória a Deus. Né, irmãos? Então, não basta simplesmente, irmãos, nós acharmos que temos Deus no nosso culto. Não basta apenas nós acharmos, porque a igreja de Laodiceia também achava. Né, meus irmãos? É preciso que nós venhamos a ter certeza que Deus está no nosso culto. Sabe, irmãos, é preciso que nós tenhamos certeza, irmãos, de que estamos enxergando Jesus Cristo, né, irmãos, naquilo que está sendo pregado. Será que dia após dia, culto após culto, ano após ano, nós aprendemos mais sobre a palavra de Deus? E estamos conhecendo mais a Deus por meio daquilo que é pregado? Glória a Deus. Sabe, irmãos, isso mostra que nós estamos perto de Jesus Cristo. Isso mostra, irmãos, que Jesus Cristo está no nosso culto. Glória a Deus. E esses crentes aqui, irmãos, esses crentes aqui, eles não eram vítimas, irmãos. Eles não eram pobres, coitados, que estavam sendo enganados pelos pregadores, né? Oh, coitado dos crentes de Laodiceia, coitados. Deveria ter um pregador lá que não estava pregando direito e os coitados estavam longe de Jesus Cristo por culpa do pregador. Sabe, irmãos, não é isso que o texto bíblico vai dizer, irmãos. O texto bíblico vai mandar toda a igreja se arrepender. Glória a Deus. Sabe, hoje em dia os crentes, irmãos, os crentes acham que a culpa hoje em dia é do pregador. O pregador é culpado? É culpado. Mas os crentes que estão ouvindo o pregador também são culpados. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Não há vítimas. Muitas vezes, quantas vezes eu já ouvi os crentes dizendo: não, mas coitado das pessoas, as pessoas simples, humildes. As pessoas vão para a igreja para ouvir uma palavra de verdade. Se o pregador está pregando errado, Deus vai pedir conta do pregador, porque aquela pessoa lá está lá com sentimento para ouvir a verdade. Sabe, irmãos, não há vítimas, irmãos, há somente culpados. Glória a Deus, Senhor. Sabe, essas pessoas, irmãos, elas estão se alimentando das coisas dessa terra. Santo. Estão buscando os desejos dos seus corações. Glória a Deus. Né, irmãos? Elas estão procurando se alimentar, irmãos, daquilo que perece. Santo Senhor. Por isso, irmãos, que nunca há vítimas. Falsos mestres, só existem falsos mestres porque tem pessoas que ouvem os falsos mestres. Glória a Deus. Né, irmãos? Porque se a igreja se juntasse e colocasse os falsos mestres para fora, né, irmãos? Se a igreja se juntasse e confrontasse o falso mestre com o falso ensino, não teria falsos mestres, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Então, não há vítimas, irmãos. Mas essa igreja aqui, irmãos, essa igreja de Laodiceia era uma das igrejas de Jesus Cristo. Essa aqui, irmãos, não era uma igreja falsa. Não, irmãos, essa igreja aqui era uma igreja de Jesus Cristo. E porque ela era uma igreja de Jesus Cristo, irmãos, ela está sendo exortada ao arrependimento. Glória a Deus.
Porque ela não poderia continuar caminhando do jeito que estava caminhando. Glória a Deus, Senhor. Era preciso, irmãos, mudar. Era preciso, irmãos, que houvesse uma transformação. Por isso, irmãos, que vai dizer no versículo 19: sê, pois, diligente e arrepende-te. Arrependam-se. Arrependam-se. E ele ainda vai dizer: sê, pois, diligente. O que significa diligente? Seja ligeiro. Se arrependa rápido. Volte para o caminho rápido. Glória a Deus, Senhor. Não se demore, não. Arrependa-se. Volte para o caminho, porque não é neste caminho que a minha igreja vai andar. Glória a Deus. Não é nesse caminho que a minha igreja vai prosseguir. Sabe, irmãos, eles não precisavam melhorar um pouco. Eles não precisavam, irmãos, focar um pouco mais nas coisas eternais. Não, tá bom, só foca um pouco mais nas coisas eternais. Não, irmãos, hoje os crentes estão assim. Os crentes estão caminhando tudo errado. Sabe, irmãos, os crentes estão fazendo um culto centrado no homem. Os crentes estão fazendo um culto onde quem está sendo cultuado é o homem. E eles acham que precisam simplesmente focar um pouco mais nas coisas eternais. Não, irmãos, é preciso se arrepender, é preciso sair desse caminho e caminhar por outro caminho. Glória a Deus, Senhor. Não é melhorar um pouquinho, irmãos. Não é corrigir algumas coisinhas. Não, irmãos, é preciso se arrepender, irmãos. Abandonar as coisas perecíveis, as coisas terrenas, irmãos, e caminhar segundo as coisas eternas, segundo as coisas espirituais. Glória a Deus, Senhor. Né? Porque quando nós achamos que nós precisamos simplesmente focar um pouco mais nas coisas eternais, né, irmãos, você está tentando agradar aqueles que estão tentando satisfazer a carne e está tentando agradar aqueles que estão buscando as coisas eternais. Santo Senhor. Sabe, irmãos, nós não fazemos culto, irmãos, para agradar a nossa carne. Não fazemos culto, irmãos, para satisfazer o nosso ego, para resolver os nossos problemas. Né, irmãos? O problema do homem, irmãos, é o pecado. Glória a Deus. E ele precisa ouvir o evangelho, irmãos, daquilo que Jesus Cristo fez, daquilo que Jesus Cristo é, daquilo que Jesus Cristo representa. Sabe, os crentes precisam enxergar, irmãos, o evangelho da glória de Deus. Eles precisam enxergar Jesus Cristo como um Salvador. Eles precisam enxergar apenas as coisas espirituais. E essa igreja aqui, irmãos, ela estava com esse problema. Essa igreja aqui, irmãos, ela achava que as riquezas significavam a aprovação de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, esse é o problema de muitos crentes hoje. Esse é o problema de muitas igrejas hoje. Não, olha, se nós temos essa igreja bonita, se nós temos esses bancos confortáveis, se nós temos essa liturgia de culto maravilhosa, se nós temos essa orquestra, né? Se nós temos tudo isso, é que nós somos aprovados por Deus. Se a gente não fosse aprovado por Deus, a gente não teria templos tão bonitos, a gente não teria bancos tão confortáveis. Sabe, irmãos, a igreja de Laodiceia achava que se eles estavam prosperando, se tudo estava dando certo, se a igreja tinha fartura, se não faltava nada na igreja, é que eles estavam caminhando de acordo com a vontade de Deus, irmãos. Glória a Deus, Senhor. E Jesus vai mostrar para eles: ó, vocês estão cegos. Vocês não conseguem enxergar a realidade que está bem diante dos olhos de vocês. Sabe, eu aconselho vocês a comprar colírio de mim, sabe, para pingar nos olhos aí, para que vocês possam enxergar a realidade como ela é. Glória a Deus. Jesus Cristo, irmãos, não vai mandar esses crentes aqui fazer terapia, né? Não vai mandar eles no psicólogo. Glória a Deus. Sabe, ó, você precisa fazer uma terapia, né, para ver se consegue enxergar as coisas de uma maneira melhor. Você precisa ir no psicólogo, né, para ver se consegue ter uma visão assim diferente do mundo. Não, irmãos, o que eles precisavam é de arrependimento. Glória a Deus, Senhor. Sabe, hoje em dia, irmãos, os crentes acham que precisam de terapia. Os crentes acham que precisam de psicólogos. Os crentes acham que precisam de compreensão.
Os crentes acham que a culpa é dos outros, a culpa é daquele outro, a culpa é de todo mundo. Sabe, os crentes nunca acham que a culpa é dele. Glória a Deus, Senhor. Os crentes nunca acham que são eles que precisam se arrepender, que ele, sabe, irmãos, e é o que o texto bíblico está nos mostrando, a culpa é sua, você precisa se arrepender, você precisa voltar para a verdade, sabe, você precisa colocar os seus olhos nas coisas eternas e somente nas coisas eternas. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, e é muito interessante porque o texto bíblico, irmãos, vai dizer que eles eram mornos. Antes vocês fossem quentes, antes vocês fossem frios, mas vocês são mornos. Sabe, o que mais tem hoje dentro da igreja, irmãos, são crentes mornos. São crentes, irmãos, que acham que dá para levar a vida mais ou menos, que acham, irmãos, que dá para levar as coisas as coisas de Deus mais ou menos de qualquer maneira. Às vezes está firme, daqui a pouco está caindo, daqui a pouco está firme, daqui a pouco está caindo de novo. Uma hora está alegre, outra hora está feliz, sabe? Não é um crente constante. Sabe, é muito interessante, irmãos, porque Jesus Cristo vai dizer que vai vomitar esses crentes. Olha, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Sabe, irmãos, nesse mundo aqui a gente engole muita coisa. Nesse mundo aqui, irmãos, muitas vezes a gente engole as pessoas lá no serviço onde a gente trabalha. Não faz o trabalho exatamente do jeito que devia fazer, né? Mas a gente engole, né? A gente engole, né? Não tem o que fazer, né? A gente tem que aturar, né? Então a gente não releva muitos problemas, a gente engole um, a gente engole outro. Mas na vida cristã, irmãos, Jesus Cristo não vai engolir ninguém. Glória a Deus. Sabe, irmão, Jesus Cristo, irmãos, está chamando essa igreja ao arrependimento, porque sendo ela a igreja de Jesus Cristo, ela se arrependeria. E é isso, irmãos, que nós devemos fazer na nossa vida. E é isso, irmãos, que o texto bíblico fala para as igrejas hoje. Vocês precisam se arrepender, e precisam se arrepender rápido, precisam se voltar para a verdade rápido. Não, seja diligente, seja ligeiro, não se demore não. Essa é a mensagem, irmãos. Jesus vai dizer, irmãos, eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Jesus, irmãos, não está corrigindo eles porque está com raiva deles. Olha, eu estou com raiva de vocês, por isso eu estou mandando vocês se arrependerem. Eu não aguento mais. Não. Jesus, irmãos, está mostrando, irmãos, que esse é a maneira como ele demonstra o seu amor. Glória a Deus, Senhor. Irmão, Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha só, irmãos, a igreja havia deixado Jesus Cristo para o lado de fora. Santo Senhor. E agora, irmãos, Jesus Cristo está batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Sabe, Jesus, irmãos, ele quer um relacionamento correto. Glória a Deus. Jesus Cristo, irmão, as igrejas não podem fazer os seus cultos, irmãos, e deixar Jesus Cristo para o lado de fora. Glória a Deus, Senhor. Sabe, não adianta achar, irmãos, ficar olhando para coisas secundárias, quando a verdade da palavra de Deus já foi jogada fora há muito tempo. Santo Senhor. Quando ocorreu a reforma protestante, irmãos, o que eles falaram é sola escritura, somente as escrituras. A gente está olhando para um monte de coisa, e aonde está a escritura? Jogada fora. Agora a gente vai olhar só para as escrituras, né, irmãos? E o que as igrejas evangélicas têm que fazer hoje é a mesma coisa, olhar somente para as escrituras. Glória a Deus, Senhor. Não adianta, irmãos, olhar para o pregador, não
adianta olhar para a placa da igreja, não adianta olhar, irmãos, para um monte de coisa. É preciso olhar, irmãos, para a palavra de Deus, para as Escrituras. Conhecer a palavra de Deus, irmãos, é conhecer a Jesus Cristo, né? E olha só: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Né, irmãos? Olha só, eu vou cear com ele, eu vou comer com ele. Né? Quando você come alguém, quando você come junto com alguém, irmãos, sabe, isso mostra intimidade, irmãos. Glória a Deus. Né? Quando você quer passar um tempo, quando você está com alguém que você gosta, está com a sua esposa, e você quer fazer alguma coisa boa com sua esposa, você vai para algum lugar para comer. Isso mostra comunhão, irmãos. Isso mostra relacionamento. Sabe, irmãos, Jesus, irmãos, Ele quer um relacionamento verdadeiro, Ele não quer um relacionamento deturpado. Glória a Deus, Senhor. Sabe, muitas igrejas, irmãos, fizeram de Jesus Cristo um meio para resolver os problemas. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E Jesus está dizendo: estou à porta e bato. Né? Jesus, irmãos, está falando isso para a sua igreja. Jesus não está falando isso para ímpios lá do mundo. Jesus está batendo na porta do seu coração. Abre a porta para Jesus. Não, irmãos. Jesus está falando para a sua igreja, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Jesus não está falando para ímpios. Né? Quando nós não prestamos atenção, irmãos, no que a palavra de Deus foca, quando nós não prestamos atenção no Evangelho, que é Jesus Cristo, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele é, nós fatalmente deixamos Jesus Cristo para fora, irmãos. Deixamos Jesus Cristo para fora. E essa tem sido a realidade da igreja por muitos e muitos anos. Por isso que muitos crentes, eles podem ter 50 anos de crente, eles são totalmente analfabetos de Bíblia, irmãos. São analfabetos de Bíblia porque Jesus Cristo ficou para fora durante 50 anos. Quando Ele entrava no culto, Jesus Cristo estava para o lado de fora. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então é um chamado ao arrependimento. Essa igreja aqui, irmãos, vai saber quantos anos ela estava caminhando desse jeito, irmãos. Mas agora ela é chamada ao arrependimento. Hoje em dia você chama as igrejas ao arrependimento, elas mostram toda a sua tradição. Não, mas a gente tem uma tradição já de não sei quantas décadas caminhando desse jeito. Mas como é que a gente vai mudar agora? Não, irmãos, o chamado ao arrependimento, irmãos, é mais importante do que a tradição. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é mais importante do que a liturgia do culto, é mais importante que tudo, irmãos. É preciso, irmãos, enxergar a realidade como ela é, porque a igreja de Jesus Cristo não pode continuar caminhando, irmãos, do jeito que ela caminha. Glória a Deus. Essa igreja, irmãos, se eles continuassem caminhando do jeito que estavam, eles iriam mostrar que nunca foram a igreja de Jesus Cristo. Mas como eles são a igreja de Jesus Cristo, irmãos, Jesus está chamando eles ao arrependimento, e certamente eles ouviram. Alguns podem não ter ouvido, né? Sempre vai ter o joio no meio do trigo, né? Mas podem ter certeza, irmãos, que eles ouviram. Sabe quantos crentes hoje, irmãos, precisam ouvir? Quantos crentes hoje, irmãos, precisam deixar de lado o ego, o eu, a tradição, a placa, um monte de coisa, irmãos, e precisam abrir as suas Bíblias e começar a ler as suas Bíblias dentro de casa. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quantos crentes, irmãos, precisam confrontar aquilo que está sendo pregado com aquilo que está escrito dentro da Bíblia? Porque não há vítimas, irmãos, no último dia, não vai dar para dizer, não, mas é culpa do pregador. Você sabe que eu tinha um sentimento sincero, eu sempre ia com um sentimento sincero, era o pregador que pregava tudo errado. Não, irmãos, não vai ter justificativa, irmãos. Glória a Deus. Não há vítimas, irmãos, não há vítimas. As pessoas estão se alimentando, irmãos, daquilo que não honra a Deus e daquilo que não glorifica a Deus. Né, irmãos? E Jesus vai dizer: ao vencedor eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Sabe o que vai acontecer, irmãos?
com aqueles que ouvirem o chamado do arrependimento. Glória a Deus. O que vai acontecer, irmãos? Eles vão se assentar no trono, junto com Jesus Cristo, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, está falando sobre salvação, irmãos, está falando sobre vida eterna. Glória a Deus, Senhor. Aquele que tem ouvidos, compreende o que o Espírito revela às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? O que adianta, irmãos, congregar culto após culto, se não há um sentimento sincero, irmãos, em ouvir a verdade da palavra de Deus? Glória a Deus. O que adianta, irmãos? O que adianta, irmãos, congregar culto após culto, irmãos, se estamos prontos para ouvir o pregador ler o texto bíblico, mas querer que ele não pregue o texto bíblico, pregue sobre o problema da minha vida? Sabemos o que adianta, irmãos, se não há uma sinceridade, irmãos, em conhecer Jesus Cristo por meio da sua palavra? Glória a Deus. O que adianta, irmãos? Então, irmãos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Quem está falando aqui, ao anjo de Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Olha, o Apocalipse, irmãos, ele está revelando quem Jesus Cristo é. A glória de Jesus. Não é qualquer um que está nos exortando ao arrependimento, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Não é qualquer um, não é a opinião de João, não é João dando a opinião dele: eu vou dar minha opinião aqui, e para fazer um culto bom, eu acho que vocês precisam se arrepender. Não, irmãos, não é opinião, irmãos. Sabe, são os salvos, vocês que são a igreja de Jesus Cristo, ouçam o chamado de Jesus Cristo e se arrependam. Glória a Deus, Senhor. Sabe, não sejam mornos, sejam quentes. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, como é difícil hoje em dia, irmãos, termos crentes quentes. Como é difícil hoje em dia, irmãos, termos pessoas interessadas na palavra de Deus. Hoje em dia, você tenta falar da palavra de Deus para os crentes, eles desconversam, irmãos. Os crentes, eles desconversam a palavra de Deus. Eles querem falar sobre outras coisas, mas eles não querem falar sobre a palavra de Deus. Não há interesse neles em conhecer a palavra de Deus. É como se eles estivessem recebendo algo que vai prejudicar. Santo Senhor. Não fala da palavra de Deus para mim, não. Você está confundindo a minha mente, você está me atrapalhando, você vai só me deixar confuso. Sabe, os crentes, irmãos, eles têm medo de ouvir a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Mas vai falar para eles de uma profecia de vitória, para você ver se eles não querem ouvir. Vai falar para eles: irmão, Deus está me revelando aqui, Deus me deu uma visão aqui, que a vitória vai. Eles estão prontos para ouvir, irmãos. Eles te pedem detalhes de como as coisas vão acontecer. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Essa é a condição das igrejas hoje, irmãos. Elas estão cegas. Santo Senhor. Né, irmãos? Elas não conseguem enxergar. Estão sendo guiadas por falsos mestres e elas clamam por falsos mestres. Elas clamam por falsas pregações. Vai, me dê o evangelho falso. Me dê as coisas dessa terra, as coisas dessa vida. Sabe, eu entrei na igreja com um problema hoje, eu não quero ouvir sobre Jesus, não. Sabe, irmãos, essa é a condição dos crentes hoje. Jesus atrapalha a vida de muitos crentes hoje. Santo Senhor. Uma pregação centrada em Jesus Cristo hoje em dia estraga a palavra hoje em dia. Estraga a palavra, porque não é isso que ela veio ouvir. Né, irmãos? Então essa igreja, irmãos, é chamada ao arrependimento. Essa igreja aqui, ela estava nessa condição por causa de riqueza, por causa que eles estavam prosperando. Então eles estavam focados em riqueza e prosperando. E hoje os crentes nem têm riqueza, nem estão prosperando, mas estão lá buscando a mesma coisa. Não, preciso resolver esse probleminha aqui. Sabemos, nem tem riqueza, mas ele se perde nas coisas dessa vida, se perde nas coisas dessa terra. Quando existe uma verdadeira riqueza, Jesus vai dizer: compre de mim,
ouro refinado no fogo. Eu posso dar verdadeira riqueza para vocês. Glória a Deus, Senhor. Eu posso dar verdadeira satisfação para vocês. Compre de mim. Compre de mim que eu tenho bastante para dar para vocês, bastante. Mas os crentes estão cegos, eles não conseguem enxergar, irmãos, isso como riqueza. Eles não conseguem enxergar Jesus como riqueza. Glória a Deus. Eles não conseguem enxergar, irmãos, exortação da palavra de Deus como riqueza. Santo Senhor. Né, irmãos? Então, irmãos, que Deus possa mover os nossos corações, irmãos, para tirar o nosso coração cada dia mais e mais das coisas desse mundo, irmãos. Sempre há, irmãos, o que nós precisamos nos arrepender. Sempre há, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Sempre há, irmãos, o que nós podemos melhorar. Sempre há, irmãos. Por mais que nós venhamos a estar focados na palavra de Deus, irmãos, mensagens como essa, irmãos, mostra para nós que, ainda que as pessoas venham até nós e digam, não, mas você precisa de outras coisas, sabe, nós sabemos que estamos no caminho certo. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então que essa palavra possa mover os nossos corações, irmãos, que quando nós venhamos a enxergar essa realidade aqui na vida de muitas pessoas, irmãos, que nós possamos chamar elas ao arrependimento, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Que Deus possa usar de misericórdia na vida delas e despertar elas, e quem sabe nós podemos ser um instrumento para que Deus chame essas pessoas. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome de Jesus. Amém.